Porque o presidente Lula prepara muitas iniciativas para tentar se aproximar do agro, um dos setores mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As estratégias vão desde investimentos do PAC e visitas a estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, até churrasquinho na Granja do Torto com o ministro Carlos Fávaro conduzindo, pilotando a churrasqueira. O governo também estuda lançar um plano de socorro a produtores que sofreram com o clima por meio do BNDES. Você, Roberto Mota, se nós olharmos no retrovisor, primeiro ano da gestão Lula 3, o presidente deu algumas declarações, fez alguns comentários que desagradaram muito o setor do agro, os produtores, grandes empresários. Eu me lembro de uma menção querendo associar o movimento do agro ao fascismo. Isso repercutiu muito mal, né? Como observa esse movimento? A tentativa de se aproximar do setor do agro. Lembrando que de 2,9% do PIB registrado em 23, é preciso enaltecer que uma boa parte é decorrente da produção do agronegócio no país, né, Mota? Primeiro foi a aproximação com os evangélicos, não era isso, Caniato? Parece que não deu muito certo. Vocês sabem como é, né? Os evangélicos, eles seguem uma coisa chamada evangelho. O evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. Os 4 evangelhos contam a história e os ensinamentos de Jesus Cristo. É meio complicado para políticos da esquerda radical se aproximar de alguém que segue os evangelhos. A minha aposta, Caniato, é que a mesma dificuldade será encontrada na aproximação com o agro. Porque não é possível você fazer alianças com invasores de terra e depois querer se aproximar de produtores rurais. Da mesma forma que não dá para acender uma vela para o demônio e outra para Deus. Você, José Maria Trindade, mas eventuais linhas de financiamento não podem forçar uma relação, de certa maneira? Mas é muito difícil, não é a primeira vez que o presidente Lula tenta se aproximar do setor agropecuário. Lá na transição, eu assisti, eu acompanhei toda a transição, né? E houve um esforço muito grande. E pediram até para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazer essa aproximação. E ele até colaborou, conversou com lideranças e as lideranças deram as costas. Quando o presidente Lula foi à China, convidou os setores organizados do agro e não foram. Disseram não vou. Então há uma resistência. O agronegócio, você falou aí do PIB, o crescimento do agronegócio foi de 15%. O crescimento do Brasil, média 2,9%, do agronegócio 15%. Olha que absurdo. E há muito tempo o agronegócio vem segurando a balança comercial em exportação, chamada âncora verde, ou seja, a economia brasileira está ancorada principalmente no agronegócio e mineração, ou seja, extrativismo. É uma economia bem rudimentar, mas está funcionando bem aqui no Brasil, extrativismo e exportando soja em vez de produtos elaborados, carne in natura, por exemplo, e não produtos elaborados, né? Mas é a realidade do Brasil. Só, Daniel, que o agronegócio cresceu tanto, está tão forte que não precisa mais do governo. Essa história aí de plano safra, não sei o que, né? É para o médio e pequeno e olha lá. Ninguém quer mais pôr a mão nesse dinheiro. O grande, o agronegócio, ele é dividido em 3. Todo mundo acha que é um só, não é. Tem a produção, tem o armazenamento, então a comercialização e tem a exportação. São 3 fases. As 3 fases, né, cada um ganha mais dinheiro que o outro, tá dando muito dinheiro, não querem se aproximar do governo, não querem. Quando precisa de dinheiro, vai no exterior, nas trading, e pegam dinheiro à vontade, lastreado em dólar, mas o produto também é vendido em dólar. Então não faz muita diferença. Se o dólar cai, o preço do produto, soja, milho, cai. E lembrando aqui que o agronegócio chegou a 15%, superprodução de milho e soja. Mas existem outros produtos. O Brasil exporta até gergelim, muito, para ter uma ideia. Então, assim, o agronegócio ficou tão independente que não precisa do governo. É só o governo não atrapalhar, e às vezes atrapalha.
pega dinheiro nas trading, exporta diretamente, já tem os caminhos de exportação e tal. Mas pode ser melhor. Eu sou contra isso. Eu acho que o agronegócio tem que se aproximar do governo. Não se trata do governo Lula, gente. É o governo do Brasil. É o governo do Brasil. Não pode colocar emoção nisso. Tem que estar lá, tem que ajudar. Como não participar do conselho, se convidado? Tem que estar no conselho, até para entender o que o governo está fazendo de maldade, até para se contrapor. Não pode virar as costas para o governo do Brasil, mas é assim que está. E não é a primeira vez que o governo tenta se aproximar dos produtores rurais e não consegue. Pois é, a Joana, de Mato Grosso do Sul, com um agronegócio como esse, qualquer líder deveria manter uma relação muito próxima e oferecer toda a estrutura para avançar mais e mais. Obrigado pela mensagem. Você, Cristiano Beraldo, ainda dá tempo? Primeiro, Zé, o agronegócio ele é forte apesar do governo. E aí a gente vê nesse tipo de tentativa de aproximação uma prática completamente antiquada daquele tipo de político que acha que bate na cara de quem for e depois, com o dinheiro público, vai lá pagar para fazer as pazes. Só que o agronegócio brasileiro cresceu de tal forma, com tecnologia, com capacidade de produção, com capacidade de financiamento, como você mencionou, independente do governo. E ele observa o que vem desse governo, e o que vem desse governo são sinais cada vez piores. As coisas que ameaçam o agronegócio estão acontecendo com apoio do governo. Quer dizer, um governo que aponta o dedo para o agronegócio, que carrega o PIB do Brasil nas costas e chama o agronegócio de fascista, está querendo o quê? Chamar representantes do agronegócio para se juntar a uma comitiva onde está ali, com todas as honras, o líder de um movimento que invade as terras produtivas do Brasil, não tem o menor cabimento e fizeram muito bem de não ir. Como, na minha opinião, fazem muito bem de não participar de um governo que os ataca. O governo vai acabar, o governo vai embora, as lideranças vão mudar, o agronegócio brasileiro vai ficar, porque o agronegócio brasileiro se fortaleceu e está acima disso, com ciclos muito mais longos, com investimentos de muito mais longo prazo, distribuindo riqueza, sobretudo pelo interior do Brasil. Então, o que está acontecendo agora, com esse tipo de sinalização, vai a Mato Grosso, vai a Mato Grosso do Sul, é simplesmente um oportunismo eleitoral, porque estamos num ano de eleição. Então, quer ir lá se fazer de bonzinho para poder atrair apoio para os seus candidatos. Isso não pode funcionar e é fundamental que o agronegócio marque a posição de um Brasil que hoje sabe reconhecer um posicionamento político, aonde dizer que é de direita não é mais uma ofensa, como citou o Mota aqui, como era no passado. Então o agronegócio está muito bem posicionado e eu espero que fortaleça cada vez mais a sua posição para que as suas bandeiras fiquem claras e o candidato que efetivamente, ou político que efetivamente quiser o apoio do agronegócio, sabe exatamente quais são as bandeiras importantes, qual é a cartilha que precisa ser defendida para que esta atividade fundamental no Brasil permaneça cada vez mais forte. Pois é, o Beraldo disse, Mota, que o agronegócio brasileiro vai muito bem, obrigado, está performando bem, apesar do governo brasileiro. Quais devem ser os objetivos do governo com essa tentativa de aproximação? Tem alguma coisa nesse momento, Mota, que o governo pode fazer para ajudar a impulsionar mais e mais o agro brasileiro ou não? Para impulsionar basta não atrapalhar. Eu acho que seria fantástico não atrapalhar, mas eu acho que essa hipótese é remota, Caniato, porque eu sempre digo aqui, né, as ideias estão na base de tudo. Não adianta você professar aliança a um conjunto de ideias e aí dizer que vai fazer uma coisa completamente contrária àquelas ideias. A gente viu
a esquerda brasileira repetidamente. E aí eu não vou falar só do PT, é toda a esquerda brasileira. A esquerda brasileira a esquerda brasileira é inimiga da prosperidade, é inimiga da propriedade. A propriedade privada para a esquerda brasileira, para a esquerda mundial de uma forma geral, né? Mas a gente precisa apontar isso. A esquerda brasileira odeia a propriedade privada. A gente, para pegar só um exemplo maravilhoso disso, que é o tal do marco temporal. O marco temporal, quando você tira todo o juridiquês e espreme ele, o que ele significa é um ataque à propriedade privada. Uma vez aprovada a tese do marco temporal na sua essência, ninguém no Brasil é mais dono de nada. Não importa onde a sua casa esteja, onde a sua fábrica esteja, onde a sua fazenda esteja. Alguém amanhã pode decidir que em 1524, naquela terra havia uma tribo. Então você perdeu a sua terra, perdeu a sua fábrica, perdeu o seu prédio, perdeu a sua casa. Então é difícil quando você vê, né, repetidas manifestações de afeto pelos ativistas que ganham a vida reivindicando a propriedade dos outros, vamos colocar assim de uma forma bem eufemística para que ninguém se sinta ofendido, né? Eles se sentem no direito de serem os realizadores de uma mítica reforma agrária. Reforma agrária é uma coisa mítica que um dia vai acontecer, é igual o comunismo. No dia que acontecer, vai acabar o sofrimento, todos vão ser iguais, a vida vai ser uma maravilha. Enquanto não acontece, vamos entrar na propriedade dos outros, propriedades urbanas e rurais, não vamos esquecer isso, né? Então é difícil a gente acreditar que uma aproximação seja possível enquanto essas ideias não forem explicitamente rejeitadas. Pois é, será que elas serão? Você, José Maria Trindade, essas pautas, especialmente ligadas à defesa do movimento dos trabalhadores sem terra e também a tese do marco temporal, o quanto essas discussões que aconteceram há pouco, trouxemos inclusive aqui muitos pontos de vista no programa, mas o quanto essas pautas acabam inviabilizando essa aproximação desse atual governo com o setor do agronegócio, porque pensam de forma completamente diferente, né, Zé? Exatamente, não adianta fazer, é isso que eu escuto das lideranças do agronegócio, é que não adianta fazer discurso, a palavra você pode ficar o dia inteiro aqui falando e tal, mas na prática, no dia a dia do governo é que se descobre o que realmente a gestão está querendo, né? Então, assim, apoiar o MST, essa história do marco temporal das terras indígenas, ou seja, não é possível que um julgador não entenda que a Constituição de 88 definiu o marco temporal de 88. Não é possível. A Constituição de 88 definiu o marco temporal lá na frente e já está muito bem 88. Isso que o Mota falou é a realidade, não precisa discutir, Mota. Teve uma aldeia, aqui era uma grande aldeia indígena, nós temos que admitir isso, de que o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia. Chegaram aqui 3 caravelas, é como se hoje chegassem 3 naves espaciais, descessem aqui na esplanada dos ministérios e dissessem, olha, a sua Bíblia não existe, toma esse chip aqui que é o seu Deus, escravizar toda a população brasileira e dizer, nós descobrimos o Brasil, e daqui a 500 anos estariam dizendo, vamos demarcar uma terra para os brasileiros, e alguém dizer, não, eles já têm terra demais, para que demarcar? Essa é a realidade. Só que é o seguinte, isso é debate, isso é teórico, na prática o mundo mudou de lá para cá, já existe outra realidade. Isso aí foi verdade naquele momento, lá atrás, quando chegou aqui o Pedro Álvares Cabral, com as 3 caravelas. Então, assim, a realidade hoje é diferente. Nós admitimos que isso aconteceu, mas hoje é diferente. E mais, todos nós somos donos da terra. Nós somos brasileiros. Eu sou povo originário, porque eu não tenho avô italiano, não tenho avô português. Eu vejo que algumas pessoas têm, minha origem é italiana. Não, eu sou origem de Medina, eu sou brasileiro, eu sou mineiro, sou de Medina e pronto. Então, eu sou povo originário do Brasil. Então, eu teria direito de chegar em qualquer lugar e dizer, olha,
a minha tribo era muito grandona, só que a gente era nômade. Então, não existe isso. Essa possibilidade, o direito no Brasil, inclusive, de posse, é superior ao direito de documento. Se alguém entra numa casa, numa fazenda e toma posse dela, para tirar é muito complexo, é muito difícil. Porque o direito de posse, nós já tomamos posse do Brasil. Todos nós somos povos originários do Brasil. Nasci aqui, meu pai nasceu aqui, minha avó, meu avô, todos ali em Comecinho, Medina, e pronto, eu sou povo originário. Ficar discutindo marco temporal com o MST é balela, é levar a insegurança a uma área que está produzindo, que está dando certo, está dando empregos e empregos de ótima qualidade. O PT não vivia criticando aqueles cortadores de cana que pareciam ETs todos presos porque botava fogo na cana para facilitar o corte? Não tem mais isso. É tudo maquinário. Desempregou, empregou o motorista, que é de ótima qualidade, para guiar um equipamento daquele de $1 milhão ou mais. Tem equipamento mais caro de $2 milhões, coletadeiras e tal, e são várias, para fabricar, para lavar, para manutenção. Então, o emprego mudou e ficou de melhor qualidade. Aqui na região, Mota, a adubação e a inseticida é aplicada por avião, para se ter uma ideia de tamanho da produção de soja aqui, numa cidade que do nada virou um monstro de cidade, que é Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, é uma realidade. Brigar com esse setor é brigar com o Brasil. Veja a França, como trata os produtores rurais e como eles têm uma força, né? Uma força. Qualquer coisa eles jogam estrumes na Champs-Élysées. Pois é. Você, Cristiano Beraldo, em relação a essas pautas que foram defendidas por integrantes do governo, especialmente em relação ao MST e ao marco temporal, isso tende a dificultar essa aproximação, e tem também questionamentos da nossa audiência sobre essa possibilidade do presidente realizar um tour pelos estados produtores, mas que tem tradição no agronegócio, porque é muito bem lembrado por algumas pessoas que Jair Bolsonaro venceu no segundo turno nesses estados que o presidente Lula pretende visitar. Será que ele faria comícios, passeatas ali nas regiões mais populares desses estados, Beraldo? Isso aí vai ser um bom teste, inclusive, para a gente ver como será a capacidade de reunir apoiadores para ouvir o presidente da República. Porque, de novo, esse tipo de iniciativa, neste ano eleitoral, trata-se só disso, de tentar pegar apoio de um eleitorado dessas regiões, onde a direita está muito mais forte, muito mais presente, e, com isso, tentar influenciar o resultado das eleições de outubro nessas cidades, nesses municípios. Então, não vejo, pelo menos, nenhuma legitimidade de pegar todo um governo que não só apoiou, por exemplo, o marco temporal, mas fez campanha a favor do marco temporal, agredindo os produtores do agronegócio em todas as oportunidades que tiveram, agora vai se colocar de bonzinho. Por quê? Porque ano passado era uma postura e esse ano vai ser outra. Claro que não há compromisso com o agronegócio, porque a gente sabe que no ano que vem, que não tem eleição, volta tudo como era antes. Aliás, não precisa nem ser o ano que vem. Vamos ver em dezembro o que vai acontecer. Essa é a realidade. Então, essa falta de legitimidade para falar e defender determinadas bandeiras que são muito importantes para o agronegócio é que não permitem uma aproximação. Essas lideranças do agronegócio simplesmente assistem a isso com total desconfiança, mais do que desconfiança, com total descrença. Então ele vai lá, vai fazer os seus eventos, naquilo que for necessário, lideranças têm que cumprir um papel institucional, mas isso não muda a opinião. A opinião do campo está muito bem estabelecida, está muito bem sinalizada, e ela sinaliza a direita, ela não sinaliza a esquerda. Então não tem nenhum cabimento agora vir com esta conversa de que vai fazer esforços para se aproximar do agronegócio, porque ninguém acredita.